Um gravíssimo erro espiritual cometido por bilhões de pessoas no mundo. Sim, eu vou falar com você sobre isso agora. Muita atenção, porque talvez você esteja cometendo este erro, ainda que em um primeiro momento você diga, não, eu não faço isso. Preste bastante atenção, porque eu vou expor para você, dentro da palavra de Deus, este gravíssimo erro cometido por não milhares nem milhões, mas por bilhões de pessoas no mundo todo, segundo a palavra de Deus. Nós temos acompanhado, eu não sei se você tem acompanhado, a novela Gênesis. E agora a novela Gênesis entrou na fase de Jacó, né? Jacó e Esaú. E esta parte que eu vou ler aqui da história bíblica em Gênesis ainda não passou na novela, mas em breve você verá. Foi quando, depois de Jacó ter tido o encontro com Deus, lutado com Deus lá no Val de Jaboque, teve o seu nome transformado de Jacó para Israel, ou seja, ele se tornou um novo homem transformado por Deus. Ele reuniu a sua família, esposas, filhos. Jacó tinha esposas não por escolha própria, mas por circunstâncias que você vai também ver na novela e você pode ler no livro de Gênesis. Ele reuniu a sua família, filhos, servos, e disse para eles o seguinte, você pode ler isso lá em Gênesis 35, versículo 2. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Ou seja, no meio da família de Jacó e do povo que estava com ele, havia pessoas, incluindo a própria esposa Raquel. Muita gente não está entendendo na novela por que Raquel parece ser assim uma pessoa tão difícil, mas a Bíblia mostra que ela era uma pessoa difícil. E além de ser uma pessoa difícil, ela também era idólatra. Então a própria Raquel, além de outros na sua família e o povo que o acompanhava, eram idólatras, pessoas que mantinham crenças em deuses estranhos. O que eram esses deuses estranhos? Eram ídolos do pau oco, né? Pau, pedra, metal, ídolos concebidos pela imaginação humana. O ser humano, desde que se afastou do verdadeiro Deus, seguiu uma tendência que vem de dentro dele, da sua própria natureza, de criar deuses para si, atribuir poderes a objetos, atribuir poderes a coisas, à natureza, às estrelas, aos astros. Poderes espirituais, aquilo que ele deveria atribuir a Deus, porque ele não quer Deus, mas ele mantém-se com uma necessidade espiritual de crer em alguma coisa, então ele vai criando deuses estranhos, deuses que venham acomodar os seus gostos, acomodar os seus anseios. Então, isso está dentro do ser humano. Você pode ver que em todas as civilizações, em todas, existe a idolatria. Em todas as culturas, todas as civilizações, existe a idolatria, que é esta necessidade que o ser humano tem de crer em alguma coisa. Mas como ele não quer se voltar para Deus, para o seu Criador, então ele diz assim, algumas civilizações, algumas culturas, algumas pessoas dentro daquela cultura, porque numa mesma cultura há vários deuses, pode haver vários ídolos, algumas creem no sol, outras creem nas estrelas. Não é assim que muitas pessoas vivem todos os dias consultando o seu horóscopo, consultando o signo debaixo do qual ela nasceu? Eu também fazia isso. Todos os dias pela manhã, meu pai comprava o jornal. A primeira página que eu abria do jornal era a página do horóscopo. Eu entrava lá
no signo que me disseram que era o meu signo, e eu lia, hoje é um dia disso, é um dia daquilo, é bom para isso, não é bom para aquilo, evite isso, prefira aquilo. Eu me guiava por aquilo. Então, muitas pessoas atribuem poderes às estrelas. Né? Se você for nascido debaixo de tal constelação, você é do signo tal, e etc. Enfim. Então, alguns acreditam nas estrelas, outros acreditam na pedra, no pau, outros acreditam na árvore, na natureza, acreditam nos animais, acreditam, enfim, em fantasma, em disco voador, enfim. As pessoas vão desenvolvendo as suas crenças para agradar a si mesmo, seus gostos, suas inclinações. Então, isso aconteceu também lá, no meio do povo de Deus, de Jacó. E Jacó teve de dar uma ordem, ser rigoroso com isso, dizer, olha, agora, a partir de agora eu não vou aceitar mais isso aqui não. A partir de agora eu quero todo mundo que tem aí Deus estranho, algum ídolo, algum tipo de ídolo, de idolatria, você vai arrancar isso, vai jogar isso fora. Nós não vamos carregar isso conosco mais. Tire isso do meio de vós. E vocês vão se purificar e mudar essas vestes, porque até a maneira de se vestir deles na altura era uma maneira que cultuava, que tinha a ver com os deuses que eles cultuavam. E muita gente não se atenta para isso, que muita coisa da moda, muitos costumes tem a ver com práticas pagãs, idólatras. Mas isso é outro assunto. Ora, quando eu disse que bilhões de pessoas praticam isso no mundo, esse erro espiritual, é porque isso não era só um problema de Jacó na época de Jacó. De Gênesis a Apocalipse, está tão claro na Bíblia que Deus condena a idolatria que eu ainda me surpreendo. Quantas pessoas são idólatras no mundo? Quantas pessoas ainda têm as suas imagens na sua casa? E eu não estou dizendo que eu desrespeito a religião de ninguém, não. Eu tinha. Eu era uma pessoa que cultuava. Meus pais cultuavam imagens. Eu aprendi, eu cresci cultuando imagens. E eu não estou criticando quem cultua. Eu estou falando aqui da palavra de Deus. E qualquer pessoa é bem-vinda a abrir a Bíblia, se ela diz que crê na Bíblia, porque eu nem condeno aqueles que são de outras religiões e são idólatras, né? Que sirva para eles também, se eles quiserem saber o que a palavra de Deus diz. Mas eu trato daqueles que dizem crer na Bíblia e mesmo assim, apesar de dizerem cristãos, seja qual for a denominação, são pessoas que mantêm deuses estranhos na sua vida. Mantém aquele santo, aquela santa, mantém aquele ídolo, aquela imagem na parede, no pescoço, na carteira, enfim, em qualquer lugar que ela possa dizer, isso aqui é o santo tal, esse aqui é a santa tal que me protege, é o meu protetor, é o meu padroeiro, esse aqui é o santo fulano que me ajuda. Eu fico pasmo de ver quantos milhões e bilhões de pessoas no mundo, apesar da Bíblia hoje não ser segredo para ninguém, a pessoa tem acesso à palavra de Deus, mas ainda pratica a idolatria. Ou seja, o que está acontecendo? Será que a pessoa não sabe ler? Será que ela não lê? Tem a Bíblia, mas não lê? No meu caso, era isso. A minha família e eu tínhamos a Bíblia em casa aberta na estante, mas ficava aberta lá no Salmo 23 ou no Salmo 91, com aquela que era uma forma de idolatria, de achar que a Bíblia, um livro sagrado, iria nos trazer algum tipo de benefício, de boas vibrações, se ficasse aberta lá na sala. Né? Mas a gente não lia. Pegar para ler que era bom, a gente não lia. Então nós não sabíamos, não conhecíamos a verdade, éramos ignorantes. Não sabíamos, por exemplo, do que diz aqui no Salmo 115. Né? Se a gente virasse apenas algumas páginas do 91 e passasse, por exemplo, para o Salmo 115, nós iríamos ler o seguinte. Olha só. O nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou. Quer dizer, Deus está no céu, Deus é Espírito. Os ídolos deles, dos outros povos, dos incrédulos, dos pagãos,
São obras das mãos dos homens. São prata e ouro. Têm boca, mas não falam. Olhos têm, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Têm mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Já viu? Você já viu algum ídolo, alguma imagem sendo carregada numa procissão? Você já viu? Pois é, tem pés, mas alguém tem que carregar. É o que está dizendo aqui, ó, não sou eu que estou falando, não. Salmo 115, está aqui. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Agora, olha que sério, que grave. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam. Quer dizer, quem segue, quem confia, quem segue esse ídolo se torna igual a ele. Começa também a ter olho e não vê, boca mas não fala, pé mas não anda. Quer dizer, a vida fica travada, porque está seguindo um Deus de pau, de pedra, um Deus que não pode ajudá-lo. Israel confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Salmo 115, na sua Bíblia. Abra lá na sua Bíblia. Eu não estou atacando a sua crença, porque não importa se isso fala especificamente de uma igreja, de uma denominação, no meio evangélico tem tipo de idolatria também. Porque idolatria não é só o santo de gesso, de pau, de papel. Idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. Hoje existe bispolatria, pastorlatria, igrejolatria. São pessoas que colocam o pastor, o bispo, a igreja, a denominação dela acima de Deus. Há pessoas que colocam o seu conhecimento acima de Deus, a sua ciência, o seu estudo, o seu dinheiro. O dinheiro é um grande ídolo das pessoas hoje. Por ele elas matam, elas perdem casamento, elas fazem qualquer negócio, vendem a alma por dinheiro, enganam por dinheiro, vivem para servir ao dinheiro, atribuem a ele a sua felicidade, a sua segurança, a sua garantia, o seu futuro. Quer dizer, se tornou o grande Deus de muitas pessoas. Mas se você quer ter realmente vida com Deus, siga o conselho de Jacó. Tirai do meio de vós os deuses estranhos. Lance fora. Deus é um só, Deus é espírito. E não se adora a ele por meio de imagens, por meio de nada físico. Se adora a ele de espírito para espírito. É do seu espírito para o espírito dele. Por meio de quê? Por meio da palavra. A palavra que Deus deixou para nós é o que Ele quer que nós absorvamos, raciocinemos, pensemos e pratiquemos na nossa vida. Coisa que se esses bilhões de pessoas fizessem, se ao menos as pessoas pegassem a Bíblia e lessem, elas não estariam cometendo este absurdo, esta agressão espiritual, esta aberração espiritual de manter um Deus estranho na sua vida e ainda assim dizer que crê no Deus vivo, no Deus da Bíblia. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!